Yo, Hulk aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de advérbio. Por que que esse bagulho é tão complicado? Por que que tem gente que diz que não é pra fazer? Por que que tem gente que diz que é pra fazer? Bizarro, mano, bizarro. Primeiramente eu terei de fazer um pequeno exercício aqui com vocês, que no caso é dizer o que que é advérbio. Vou tentar explicar pra vocês o que que é advérbio. Então, se ficar um pouco confuso, relaxa que já já eu vou meter a aplicação dele nas suas histórias. Mas primeiro vamos conhecer o que é advérbio. No nível semântico, advérbios eles assumem definições diferentes dependendo da relação estabelecida com outras palavras. Funciona como um modificador de verbo, de adjetivo, de outro advérbio, tá? Como um modificador de uma frase, exprimindo determinada circunstância. Parece complicado, mas você vai ver que os advérbios eles são mais comuns no dia a dia do que você pode imaginar. Agora, no nível morfológico, o advérbio apresenta pouca variabilidade e não sofre flexões. E na perspectiva sintaxe, na verdade, o advérbio ele geralmente modifica o verbo e por isso está próximo a ele. Certos advérbios eles podem ser utilizados para fazer perguntas para obter informações e eles estão relacionados com as circunstâncias de modo, tempo, lugar e causa. Por exemplo, quando, como, onde, aonde, donde e por quê. Além disso, quando a gente fala em advérbio, muitas pessoas se lembram das palavras terminadas em mente, que são os meus advérbios favoritos particularmente. Vale ressaltar, tá, que ainda que a maioria desses advérbios eles estejam classificados como advérbios de modo, outras circunstâncias podem ser expressas neles também. Por exemplo, Eduardo chegou à cidade recentemente. Expressa a noção de tempo. Alonso está extremamente cansado. Expressa a noção de intensidade. Hulk provavelmente será reprovado no exame. Expressa a noção de dúvida. E por fim, Hulk certamente será reprovado no exame. Expressa a noção de afirmação. Existem locuções adverbiais que são geralmente formadas pela associação de uma preposição com o substantivo, como acontece em sem dúvidas, por exemplo. De adjetivo, como acontecem em de novo, por exemplo. Ou advérbio, que acontecem em de longe, por exemplo. Isso sem contar as construções mais sofisticadas ali, como por exemplo de vez em quando. Ok, chega de aula. Vamos falar de ficção, onde nós precisamos tomar alguns cuidados. Dezenas, se não centenas ou milhares de escritores recomendam a diminuição de advérbio por dois motivos. Primeiro, porque o advérbio pode enfraquecer o verbo e outras palavras, seja implicando redundância ou contradição, e segundo, que o advérbio pode isentar o autor de ter que procurar por palavras melhores. Vamos por partes. Reflita sobre a seguinte frase, tá? Durante uma call, Rose e Renan espancaram violentamente o Edu. Qual é o papel da palavra violentamente? Nenhuma que justifique sua presença na frase. O fato dos criminosos espancarem o Edu já é um dado suficiente para indicar que se trata de uma ação violenta. Se concorda, logo a isenção do advérbio violentamente é desnecessária. É mais do mesmo, tá ligado? E sua presença ao lado de um verbo forte pode enfraquecê-lo. Tem uma dica que eu considero útil até hoje, tá? Se você quiser inserir advérbios, prefira aqueles que modificam as palavras de maneira imprevisíveis, né? De maneira que não seria possível compreender sem a ajuda daquele advérbio. Por exemplo, durante uma call, Rose e Renan espancaram inutilmente o Edu. Ou ainda, se quiser acrescentar ironia ao texto, basta escrever durante uma call, Rose e Renan espancaram carinhosamente o Edu. Às vezes, eliminar advérbios requer vencer a preguiça de procurar por palavras melhores. Observe o seguinte exemplo. Mema ficou muito brava. Não há nenhum problema em ficar muito brava ou brava demais. O problema é que, em se tratando de escrever ficção, as palavras são o nosso único instrumento e existe um mundo delas por aí, pronto para serem utilizadas. Se eu quero extrair o máximo que eu puder do instrumento que tenho à minha disposição, então eu não vou optar por utilizar duas palavras fracas, quando eu sei que existe uma palavra forte e independente. Sabendo da imensidão de adjetivos, substantivos e outras palavras que existem na língua portuguesa, eu não posso esperar ser levado a sério se muito brava ou brava demais, tá? É o melhor que eu consigo obter com o meu português. Por isso, evite muito brava, muito triste, muito feliz e estude os significados dos adjetivos, porque isso é sinônimo de vencer a preguiça e eliminar os advérbios que atuam como atalhos da escrita. Assim, o muito brava se transforma em irada, irritada, revoltada, colérica e assim por diante, a depender do contexto da história, tá?
Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com a questão dos advérbios, que vocês estudem bastante e parem de ter preguicinha, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até mais.